Olá pessoal, este é o segundo vídeo em que eu respondo às perguntas das pessoas sobre inteligência artificial. Estas perguntas são feitas em eventos, em webinars que eu faço para a Academia de Código, que agora se chama Code for All. É uma plataforma online para vocês tentarem mudar a vossa vida se quiserem. Como é que vocês fazem? Se vocês estão numa área qualquer, não tem nada a ver com informática, mas querem aprender programação, querem aprender a desenvolver, vir para esta área onde eu trabalho, a Code for All é provavelmente a melhor plataforma online para vocês o fazerem. Tem vários cursos, são intensivos e vocês saem completamente preparados, e a verdade é que mais de 99% das pessoas que fazem o curso a seguir conseguem ter emprego. Fiquem atentos porque vai haver um terceiro evento lá para dezembro, fiquem atentos às minhas redes sociais para poderem ver isto ao vivo e fazerem as vossas perguntas. Este vídeo são as perguntas do segundo webinar, espero que gostes. Pronto, então, mas o Vítor também falou aqui das questões climáticas. Ele diz, não consegue deixar de te perguntar como é que tudo isto poderá interagir com outra possível ameaça existencial chamada alterações climáticas. O que tu achas disto? Aquilo que a inteligência artificial vai fazer, ou pelo menos terá a capacidade de o fazer, se vai fazer ou não vai depender também se a vamos usar ou não. Isto é tudo teórico do isto é possível ser feito, isto é possível resolver. Agora vamos por este caminho ou não vamos. Se formos pelo caminho de pôr a inteligência artificial a resolver os problemas das alterações climáticas, então o que temos que resolver é a origem do problema. E a origem do problema é como é que eu deixo de ter uma sociedade extremamente poluente. Eu tenho que acabar com a poluição. E a inteligência artificial vai encontrar meios de nós nos conseguirmos deslocar, de termos energia limpa, a uma escala que nós neste momento nem sequer conseguimos conceber. Vai nos ajudar a transferir essa energia e então depois, tornando tudo mais barato de um ponto de vista de produção, nós vamos conseguir escalar muito mais depressa para isto. E aqui vamos precisar que os governos percebam que muito rapidamente nós vamos conseguir entregar a tecnologia que torna este mundo num mundo verde, digamos assim. Agora é preciso incentivar as pessoas para isto. A cena é exatamente essa, é nós muito rapidamente vamos ter a tecnologia para, pá, num prazo muito, muito pequeno, nós deixarmos de ser poluentes. Quer seja no nosso dia-a-dia, quer seja em fábricas, na nossa parte profissional, transportes, o que quer que seja. A única coisa que, de um ponto de vista teórico, é difícil de resolver sem poluição, lançamentos de algo para o espaço. Porque aí ainda não percebemos como é que vamos conseguir não ter combustão e resolver isto. Mas provavelmente não o conseguimos ainda perceber porque ainda não temos inteligência para isso. Mas muito provavelmente a inteligência artificial, a longo prazo, não estou a falar daqui a 5 anos, estou a dizer se calhar daqui a 20, 30, pode ser demasiado tarde ou não para alterações climáticas, vai depender, mas a longo prazo a inteligência artificial vai encontrar formas de energia que nós nem sequer neste momento concebemos, porque já está a acontecer com outras coisas. E provavelmente as pessoas não sabem porque depois isto não passa nos mídia, porque muito mais depressa passa nos mídia que um carro da Tesla que em autopilot se espetou contra uma árvore do que passa, por exemplo, nos mídia que uma empresa inventou uma inteligência artificial que consegue resolver a cegueira. E eu posso-vos dizer que isto existe porque nos últimos meses foram feitos N operações com ajuda de inteligência artificial para manipular geneticamente o problema da cegueira e tivemos crianças que nasceram cegas, geneticamente cegas, e que neste momento veem. Eu não vi esta notícia em lado nenhum. É preciso Uou. estar dentro do meio como eu tenho que estar, porque eu preciso de saber o que é que está a evoluir para isto saber. Mas tu vais aos jornais, vais às redes sociais, vais ver o telejornal nos canais, isto não aparece em lado nenhum. Mas se o carro da Tesla se despistar, aparece, percebes? O lado mau vende muito mais. Mas pronto, a ideia é um bocadinho esta, é nós muito rapidamente vamos ter a tecnologia para reduzir, se calhar, as nossas emissões para 30, 40%. Rapidamente. E isto é o suficiente para atrasarmos as alterações climáticas? Provavelmente sim. E depois resolvermos o resto dos casos. Olha, já agora eu aproveito para fazer aqui uma questão, que é, bem, isto, na verdade, por um lado foi um bocado mais assustador do que eu pensava. Eh, É Halloween, pá. Porque exato, as partes negativas foram um bocado assustadoras e algumas partes positivas também foram um bocado assustadoras. Portanto, mas pronto, eu queria fazer a primeira questão, que é como é que tu achas que nós podemos
distinguir o que é humano e o que é inteligência artificial, tipo, dos deepfakes do real. Será a NFT, a tecnologia NFT que pode ajudar nisso? Será É softwares muito, como a World App? O que é que tu é muito achas? provável que passe, é muito provável, não quer dizer que caminhe nessa, mas é muito provável que passe por alguma tecnologia de blockchain, como por exemplo os NFTs. A tecnologia de blockchain o que me permite é ter um selo, entre aspas, de autenticação de algo e isso não ser mudado. Ao criar um conteúdo, aquilo terá que ter certas informações, eu poderei ter inteligências artificiais a analisar o que é que foi criado por humanos, o que é que não foi criado por humanos, o que é que foi alterado, mas é uma situação muito complexa só por um motivo, que é os deepfakes, sejam imagem, vídeo, áudio, o que for, vão avançar muito mais depressa do que a criação desta estrutura que nós precisamos para auditar e para validar isto. E então temos claramente um problema. Tema, mas vou começar a ler as do pessoal, que eles já começaram aqui a colocar na Vai secção no Q&A. Q&A. Bem, o Diogo Deixa-me Ribeiro só ver o diz: que é que as pessoas mudavam nelas. Eu tenho aqui alguma curiosidade. Exato. Deixa-me só ver isto. Pedro Almeida, aprender todas as línguas. Beatriz, capacidade de aprender mais rápido. Vítor, inteligência emocional. Imortalidade, aumentar a idade de vida. Internet no cérebro, mental, dominar a inteligência artificial, mudar qualquer coisa relacionada com a minha saúde física, ok? Melhorar o processamento mental, melhorar a saúde, acertar nos números de Euromilhões, houve bruto. Muito bom. Muito bom. Também gostava. Capacidade de automotivação, superpoderes, capacidade de memória, omnipresença. Melhorava a capacidade de aceitação dos outros e das suas opiniões. Osvaldo, já vamos falar sobre isto. Não sei se ainda estás aí, Osvaldo, mas se estiveres, eu vou falar sobre o teu. Capacidade de combater doenças e por aí fora. Gostaria de entender todas as leis da física e da química. Houve, Diogo, eu também. Eu adorava. Essa era daquelas que eu adorava. Capacidade de teletransporte, erradicar a fome. Pronto. Por aí. Ok. Aquilo que eu vos posso dizer, pessoal, nos vários sítios onde já fiz esta pergunta, o que é que as pessoas costumam pedir? É aquilo que vocês pediram. Maior capacidade de aprendizagem, muito mais saúde, imortalidade, juventude eterna, o que quer que seja, e depois tornar-se invisível, omnipresença, teletransporte, voar, ver com zoom, ver para além de objetos, quer seja uma parede, quer seja roupas, há de tudo. Super soldados, resistência brutal, força brutal, velocidade brutal, aprender a jogar futebol como o Messi ou como o Cristiano Ronaldo, há estas coisinhas todas. É incrivelmente raro, mas raro, provavelmente abaixo de 1%, é incrivelmente raro nós dizermos que gostaríamos de melhorar em nós algum tipo de parte biológica para nos tornar mais simpáticos, mais compreensivos, capaz de amar mais, ou de compreender mais, ou de termos mais paciência. Aquilo que o Osvaldo disse aqui é aquilo que é extremamente raro. E isto, vocês dizem, ei, Luís, estás a ser injusto, só me deste uma coisa, é óbvio que eu vou pensar nisto. Obviamente, eu provavelmente faria o mesmo. A questão é, quando nós tivermos esta inteligência artificial nas mãos, para o que é que nós a vamos usar primeiro? E provavelmente é para estas coisas e não para as outras. Então isto é um bocadinho aquela frase que eu estava ali a mostrar, que é talvez não exista um monstro, talvez sejamos só nós. Muito vai depender de como é que nós vamos usar isto. E a grande maioria das pessoas que tem uma lâmpada mágica com 3 desejos não vai pedir o melhor para a humanidade, nem o melhor para ele compreender a humanidade e ser uma melhor pessoa. Não vai. E eu contra mim falo, também não o faria. Provavelmente eu ia pedir, se calhar, os números de Euromilhões, ou a imortalidade, ou a capacidade de salvar a vida dos meus familiares para sempre, mas se calhar não ia pedir para ser mais simpático, mais compreensivo, amar mais, ser mais tolerante, ser o que é que seja. Aquele discurso das Misses do Universo do então o que é que tu queres? Eu quero paz no mundo, isso não existe. Então, se eu tiver um gênio da lâmpada, se eu tiver uma inteligência artificial, para o que é que eu vou usar? Enquanto pessoa, enquanto CTO de uma empresa, enquanto pai, enquanto marido, eu vou usá-la para quê? E esta é a grande diferença. Por isso é que eu gosto sempre de fazer isto, porque a maior parte das pessoas, obviamente, não é que nós sejamos más pessoas ou egoístas, mas o primeiro pensamento é o que é o melhor em mim? Porque eu manipulei-vos para o que é o melhor para vocês e vocês não pensaram o que é o melhor para mim, para os outros.
Vocês pensaram o que é melhor para mim. E é o normal. O Osvaldo saiu aqui um bocadinho daquilo que é normalidade. E pronto, agora podemos voltar às vossas perguntas. Brutal. Posso-vos dizer que eu provavelmente Muito escolheria bem. muitas das coisas que estão aí e não escolheria ser mais tolerante nessas coisas todas. Isso eu deixava para depois. Podia era ser demasiado tarde, no caso da Exato. inteligência artificial. Podia ser demasiado tarde. O Diogo Ribeiro questiona aqui, da tua experiência em vários projetos de inteligência artificial e trabalhando com diversos intervenientes, quão empenhados são ou estão as pessoas ou projetos em usar e evoluir a inteligência artificial de forma consciente e bem intencionada? A esmagadora maioria dos projetos que eu conheço são bem intencionados. E as pessoas estão muito, muito motivadas em melhorar isto. Os últimos 2 anos isto tem sido um crescimento impressionante. A evolução tem sido mesmo impressionante. Agora, existem 2 motivos, acho eu, para a grande maioria dos projetos que eu conheço estarem a ser feitos com uma evolução consciente e bem intencionada. Existem 2 motivos. O primeiro é, eu acredito plenamente que a grande maioria das pessoas, 95% de todos os desenvolvimentos que existirão de inteligência artificial, serão bem intencionados. A parte do consciente, se tiver a ver com o controle, se calhar nenhum de nós tem bem consciência do que é que está a fazer, porque ainda não sabemos bem com o que é que estamos a mexer. Mas acho que somos bem intencionados. Por isso, lá está, a grande maioria dos casos que eu ouço são bem intencionados. O outro motivo para a grande maioria dos casos que eu ouço serem bem intencionados é que eu acho que os casos que são mal intencionados nós não os estamos a ouvir. O que me deixa, obviamente, nervoso. Esses ninguém fala, mas existem. Existem, porque sabemos de alguns. E vamos saber cada vez mais. Pode ser as burlas que estávamos aqui a falar, pode ser o mudar completamente a opinião de uma pessoa sobre algo com inteligência artificial e levá-la a tomar esta ou aquela decisão, ou a votar nesta ou naquela pessoa, porque no limite, e isto nós sabemos como é que é possível ser feito, apesar de neste momento não existirem os meios ainda para isso, porque lá está, processamento de dados, algoritmos, um dos 3 falha, mas nós vamos ter algoritmos que vão falar comigo e que me vão convencer a começar a gostar daquela pessoa, como se fosse uma poção de amor. A partir do momento que tu entras numa manipulação emocional, as coisas podem complicar. Mas estes casos, nós sabemos que vão existir mais cedo ou mais tarde, mas sobre este ainda não ouvimos. Mas devem existir. Fernando questiona, quando outros níveis ou algoritmos de AI for criada por outros players, como poderá ser o controle, uma vez que elas poderão conversar entre si e a sociedade perder o controle? Eu acho que é um dos grandes temas que nós vamos ter que discutir nos próximos anos e o problema vai ser que os grandes decisores não nos vão ouvir. O que vai levar a um grande desequilíbrio em que as grandes empresas estarão muito mais preparadas para isto do que os Estados, do que os governos. E o desequilíbrio aqui vai ser muito grande, porque as grandes empresas já perceberam. E quando estou a falar das grandes empresas, estou a falar das grandes tecnológicas. Mas não só. Como é que pode ser o controle? De um ponto de vista teórico, a melhor forma de nós controlarmos a inteligência artificial será, a longo prazo, com a inteligência artificial. Mas entramos sempre naquele efeito dominó, ok? Então, se há uma inteligência artificial boa que vai controlar a inteligência artificial má, ou que vai tentar combatê-la, então quem é que controla a inteligência artificial boa para ela saber o que é bom? Não existe um plano bem definido em relação a isto. E porquê? Porque aquilo que é bom é subjetivo. A própria forma como as leis são criadas demonstra isso mesmo. Nós não estamos de acordo em relação a tudo o que é bom, nem a tudo o que é mau. O problema é que este problema do desentendimento ou dos pontos de vista diferentes sobre o que é bom e o que é mau, agora vai escalar para um nível que nós não temos a mínima noção. O problema é este. Eu posso vos dar um exemplo. Eu acho que falei disto, ou perto disto, no último evento em que estive aqui. Há um livro muito antigo do Isaac Asimov, que tem as 3 regras da robótica que eu mostrei no evento passado, em que há uma altura no livro, este livro tem 100 anos, ou uma cena assim qualquer, muito antes de existir qualquer tipo de computador, ou de ideia sobre isto. Há uma pessoa no livro em que pede ao robô para lhe fazer uns ovos mexidos com bacon, uma cena assim qualquer, já não lembro bem. E o robô, que está preparado para seguir todas as ordens dos humanos, desde que aquilo não cause um problema ao ser humano, o robô não lhe faz os ovos com bacon. Porquê? Porque o robô, que para além de saber cozinhar, sabe olhar para a saúde da pessoa, olha para a saúde do seu dono e diz assim: se eu te fizer uns ovos com bacon, tu vais morrer.
E isto é prejudicial para a tua saúde. E então, depois entras aqui no tema moral, filosófico, que é quem é que decide realmente o que é o melhor para mim? Sou eu que quero ovos com bacon? Ou é uma inteligência artificial que sabe melhor do que eu qual é que é a minha saúde e decide por mim, para eu não morrer? Quem é que tem o ónus, digamos assim, do arriscar, da tomada de decisão? Por isso é que eu falei há bocado que a inteligência artificial é a primeira invenção do homem que nos retira poder, porque pode decidir por ela. E se eu lhe puser lá essas regras, que é, tu vais fazer tudo o que os humanos disserem, menos se puser em causa a vida, a sobrevivência, a saúde dos seres humanos, então tens um problema. Porque vai haver uma altura que ele vai te dizer que não. Mas tu achas que devia dizer que sim. E então são problemas que nós já devíamos estar a discutir há muito tempo, porque nós não vamos ter uma solução rápida para isto. E então não há, para já, uma resposta para a tua pergunta. E esse é um dos grandes problemas atuais. Miguel Simões, pode a inteligência artificial resolver o problema da falta de professores no mundo inteiro? Sim, sim. É claro. Não vai acontecer. Aqui vai ser muito mais uma questão social do que outra coisa. Nós estamos a muito poucos anos da inteligência artificial e reparem, toda a minha família mais próxima, ou quase toda a minha família mais próxima, são professores. Eu tenho um enorme respeito por eles. Acho que os professores são muito maltratados em Portugal e não só. Posto isto, a inteligência artificial está muito perto de ser muito melhor a ensinar do que qualquer professor. Muito perto. O que vai levantar aqui N questões. Qual é que é, e agora desculpa, eu vou sair aqui um bocadinho do tema técnico de inteligência artificial e vou entrar aqui no tema social, que é, se estiveres perante uma situação em que tens um professor humano e tens um professor de inteligência artificial, e tu sabes que o robô de inteligência artificial, ao contrário do humano que, coitado, está numa sala com 30 crianças e que não consegue responder a todas e não consegue saber a melhor forma de explicar a matéria para as 30 crianças individualmente, então vai tentar explicar aquela equação matemática de forma a que todos tentem perceber. A inteligência artificial não. Vai saber qual é que é a melhor forma para tu aprenderes e vai explicar-te individualmente a ti. Porque a inteligência artificial vai se dividir por cada um dos alunos e vai estar lá 24 horas por dia para ti. E vai saber todo o teu histórico. Como é que aprendeste melhor, como é que aprendeste pior, onde é que tiveste dificuldades, como é que foi, quais são os melhores exercícios para ti. E estamos muito perto disto. Muito perto mesmo. Só precisamos ter os dados. Os algoritmos e o processamento já o temos. A questão é social, que é qual é que deverá ser no futuro, tendo em conta que o conhecimento vai estar na palma das nossas mãos a qualquer momento, porque a inteligência artificial vai nos explicar tudo aquilo que a gente queira saber. Qual é que é realmente o papel no futuro da escola? Se é ensinar, se é educar. Isto é diferente. Porque para ensinar, se calhar tu vais querer uma inteligência artificial para ensinar os teus filhos. Vai ser muito mais rápido, muito mais eficiente, mas não tem a parte educativa que só o contacto humano provavelmente pode dar. Então, como é que a escola se vai adaptar a isto? A escola adaptou-se à calculadora, adaptou-se ao telemóvel, ou pelo menos está a tentar adaptar-se a estas coisas. Mas como é que se vai adaptar? De um lado, tu tens algo que vai ensinar o teu filho muito melhor, mas por outro lado, tu perdes o contacto humano, que é aquilo que nós estamos a experienciar atualmente com o trabalho remoto e com muitas outras coisas. Quer dizer, eu tenho primos meus que têm 16, 17, 18 anos e que só viveram na era da internet. Eu não, que tenho quase 39, eu vivi antes. Eu sei o que é, vamos supor, namorar antes da internet. Os meus primos de 17, 18 anos não sabem. Então eles namoram pelo telemóvel. O que para nós choca, porque nós dizemos, então, mas onde é que está a interação humana? Onde é que está a aprendizagem emocional do frente a frente? De ler a expressão corporal? Isso está a desaparecer. E nós estamos a deixar que desapareça. O que é que vai acontecer na escola? Agora, que a escola vai resolver o problema da falta de professores, vai, isso é óbvio. Se os vai substituir na totalidade é outra questão. Porque nós vamos ter, não que nos perguntarmos se a inteligência artificial é melhor a ensinar do que os professores, porque isso é óbvio que vai ser. É que tipo de ensino e que tipo de contacto e que tipo de relação é que eu quero que o meu filho tenha na escola. São dois temas. Desculpem, esta aqui estiquei-me bastante, mas o problema é muito mais não tecnológico. E o Diogo pergunta também em relação a este tema,
quando chegamos ao ensino superior, onde haverá espaço para o ensino superior. Acho que isto vai ser, pois, no sentido de que a primária é educar, não é? E o superior, pois, o que é que será? Essa é uma questão muito interessante de qual é, no espectro final da tua educação, qual é o impacto que pode ter a inteligência artificial. Porque repara, daqui a 10, 15 anos, só para fazer aqui um pequeno parênteses, só para vocês vos darem uma ideia do quanto o conhecimento para mim é importante, eu já devo ter lido quase 2000 livros em toda a minha vida. Eu acho que o conhecimento é fundamental. É fundamental. E se não fosse se eu não tivesse lido aquilo tudo, se calhar não conseguia falar aqui de temas e dar a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, mas dar opinião sobre temas diferentes. Eu acho que a educação e o conhecimento é fundamental. O problema é, no futuro, se eu só precisar de falar com o meu relógio, ou se eu só precisar de pensar e tenho imediatamente a resposta, então qual é o valor do conhecimento? Porque é assim, tu dizes-me assim, aí Luís, tu leste 2000 livros, fantástico, ok? Eu te... Quantas horas foram? Quantas horas eu abdiquei de estar com a minha mulher, com os meus pais, divertir-me, ver Netflix, estar na praia, whatever, para ganhar este conhecimento que eu achava e acho que é importante para mim. Mas daqui a uns anos, se este conhecimento for assim, então para quê? Para que é que eu vou para o ensino superior? Percebes? E eu acho que o ensino superior é fundamental. Mas daqui a uns anos, o que é que ele me dá? Se ele não me der nada, porque aquilo que eu aprendo está na palma da minha mão, né? É um problema. A juntar isto tudo, o sistema educacional vai ter que perceber uma coisa. O futuro da educação não deve ser avaliar-te pelo teu conhecimento. Aquele, o marrar, estás a ver? Quando estás a estudar para um exame de Uhum. medicina e tens de ler aqueles calhamaços todos. Para que é que eu preciso, daqui a 10 anos, e não estou a exagerar, daqui a 10 anos, eu não preciso que o médico saiba aquilo tudo. Não precisa. Ele vai estar a falar com a pessoa vai estar a falar com ele, a inteligência artificial vai estar a ouvir tudo, vai estar a fazer diagnósticos, vai estar a dizer o que é. O médico vai analisar com a inteligência artificial, vai operar, vai diagnosticar, vai passar medicamentos, tudo com um conhecimento. Dr. House, estás a ver a ideia? Lembras que o Dr. House sabia tudo? Lembrava-se daquele caso, 1 em 10 milhões. É isto que a inteligência artificial faz. A inteligência artificial vai perceber que, olha, este teu sintoma, estes sintomas todos juntos, pode ser isto, que é aquela doença raríssima, ou então não. Se calhar são simplesmente sintomas que dizem que neste momento não tens nada, mas que daqui a 2 anos tu vais ter isto. E repara que nós já fazemos isto. Em Portugal, isto já é feito. Só não é passado para as pessoas, mas isto já é feito. E lá fora, então, nos Estados Unidos e no Japão principalmente, e no Canadá também um bocado, já é muito feito. E são diagnósticos muito mais apurados do que o melhor médico. O melhor médico. Tu, houve aí há cerca mais ou menos, quase há um ano, na China, puseram os maiores experts de radiologia lá de uma coisa qualquer, de cancro, para diagnosticar cancro, a olhar para imagens. E puseram uma inteligência artificial a fazer o mesmo. A inteligência artificial ganhou. Encontrou cancros que estavam lá nos sítios onde os médicos não detectaram. E eram os maiores especialistas daquele cancro na China. Nuno Ramalho, qual o futuro da autenticação num contexto de inteligência geral artificial? É absolutamente essencial. Nós só ainda não sabemos de um ponto de vista tecnológico, sabemos o que é que pode ser feito. Por exemplo, blockchain é uma dessas coisas. Nós temos que autenticar tudo. Por outro lado, devido também à falta de noção, que foi basicamente o tema todo que eu vos passei aqui agora, foi o potencial e a falta de noção que há nos grandes decisores em relação a isto. Nós não sabemos como é que a sociedade terá que mudar para podermos ter os meios para autenticar isto tudo. E eu penso que aquilo que o Nuno está a perguntar é perceber o que é verdade e o que é que não é verdade. Se for isso, então é aquilo a que eu estou a responder. Só para dar aqui um exemplo da falta de noção. Nestes últimos 12 meses eu fui entrevistado várias vezes, devido àquilo que estamos a fazer na Genesis Studio, em termos de inteligência artificial, fui entrevistado várias vezes por jornalistas diferentes. Todos os jornalistas têm, obviamente, e eu percebo o porquê, têm o medo de eu vou perder o emprego para isto, porque isto na realidade escreve muito mais depressa do que eu, tem acesso a informação muito mais rápida do que eu, então qual é o papel do jornalista? O jornalista tem que perceber, e isto é uma grande mudança de paradigma, que vai existir uma altura em que se calhar eu só acredito naquilo que estiver a ver se eu tiver um jornalista que em frente à televisão me diz, um jornalista credível, que me diz, pessoal, isto aconteceu.
Por outra forma, eu se calhar não vou acreditar, né? Aparece a foto do Papa com aquele casaco branco que toda a gente falou. Como é que eu sei que aquilo é verdade ou não? Houve alguém que se calhar ou veio dizer, pessoal, não, isto foi eu que inventei. Ou então se calhar o que tem que existir são jornalistas que mais do que para informar, me ajudem a validar de forma credível que realmente aconteceu aquela coisa, que o Cristiano Ronaldo fez isto e aquilo e aquilo outro. Porque de outra forma vai ser possível criar tudo. Tudo o que é digital vai ser possível criar a longo prazo. Qualquer vídeo, qualquer manipulação de som, de vídeo, de foto, vai ser preciso. Então, o jornalista não vai desaparecer. Se calhar não vai ter tanto uma componente de informação, vai ter se calhar mais uma componente de validar que isto realmente aconteceu ou que não aconteceu. E no contexto da autenticação, em serviços, bancos e afins, questiona mesmo, o Há mesmo. muita coisa que está a ser feita neste momento. Muita coisa mesmo. O mundo financeiro e seguradoras também estão a fazer muito sobre isto. A área da saúde não está tão avançada como deveria estar, mas provavelmente, e aqui vou-vos dar só uma das hipóteses possíveis, tudo, tudo passará a ser digital. Eu passarei a ter uma identidade digital. Esta identidade digital é onde eu terei acesso a tudo sobre mim e onde eu poderei validar todas as coisas que eu fiz. E tudo aquilo que eu criar digitalmente terá que ter o meu selo de criador. E o que não tiver selo de criador, alguma coisa não está bem. Ou se tiver selo de algo que não é um ser humano. Portanto, a identidade digital terá que ser exclusiva do ser humano e nós sermos o criador disso. Mas isto é uma teoria, é um caminho que se pode seguir e sobre o qual ainda não se pensou sobre todas as falhas que esse sistema pode ter. Mas provavelmente a identidade digital será o primeiro caminho a ser explorado. E depois a seguir a isso virá provavelmente só dinheiro digital, portanto acaba-se com o dinheiro físico, virá todo o teu histórico digital de saúde e desaparece tudo o que é aqueles boletins de saúde isto vai desaparecer tudo, para que tudo seja de alguma forma autenticada, ligada a uma pessoa, mas autenticada por quem a fez. Portanto, eu vou a um sítio, recebo uma vacina, é autenticado por aquele enfermeiro que tem a sua identidade digital e valida que ele me deu aquela vacina fica agregada a mim e agregada àquele enfermeiro e nunca mais esta informação é alterada. Por isso é que a blockchain, como tu estavas a dizer, por exemplo, os NFTs, mas os blockchains em si, os smart contracts, podem ser o futuro. Porque a partir do momento que eu ponho uma coisa na blockchain, aquilo nunca mais desaparece. Então cria-se uma verdade. Exato. Pode ser isto. Será que há um projeto aí que é WorldCoin que dizem, creio eu, que um dos propósitos deles é poder-se identificar o que é um humano e o que é uma inteligência artificial. E será que faz sentido? Será que será através da retina que se vai fazer Ora, isso? a ideia em si faz sentido. Faz sentido. Eu acredito que não seja só retina, mas já estou a olhar muito para a frente. Numa fase inicial, a retina poderá fazê-lo. O conceito poderá passar por aí, não acredito é que seja este projeto WorldCoin a fazê-lo. Isso não. Repara, há duas coisas que os governos sempre controlaram: a nossa identidade e o dinheiro. E eles não vão abdicar disto. Nem se calhar nós, Exato. enquanto sociedade, estaremos preparados para isso. Portanto, essa é outra questão. Até que ponto é que nós estamos preparados para que não seja o Estado a ser o owner, digamos assim, do registro dos dinheiros, das transações e também da nossa identidade. Porque se de repente alguém me Pois, assaltar, eu quero que exista um organismo que me diga quem é aquela pessoa. Estás a ver? E quem é? Quem é esse organismo? Portanto, não será esse o é, projeto WorldCoin. Não será. Pode agora ter aqui algum buzz, pode valorizar um bocado e fazer algumas pessoas ricas, mas não será esse projeto. É demasiado estruturante ok. para ser privado. Não pode. Renato Santos pergunta: vai ser possível criar um ser humano na sua totalidade, corpo e ser? A longo prazo, acredito que sim. Há aqui algumas coisas que é preciso ter em conta. E aqui depois entramos também em questões filosóficas, mas o nosso corpo é, na realidade, um conjunto de átomos que está agregado e que responde a estímulos eletrónicos. Basicamente é energia. Há sinapses aqui
no meu cérebro e que dizem para aquelas células se movimentarem. Eu acabei de fazer isto com a minha mão, porque o meu cérebro disparou esta informação e então houve eletricidade que passou aqui. É tudo zeros e uns. E as nossas memórias, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós fazemos são zeros e uns. Por isso eu acredito que a inteligência artificial neste momento está a ser criada de forma muito próxima daquilo que nós somos. Porque é o mais fácil, não é? O mais fácil é não estarmos aqui a inventar uma coisa completamente ao lado. Nós já sabemos que isto funciona bem. E então acabamos por inventar algo semelhante a nós. Vamos brincar com a situação que é nós só estamos a cometer um erro em relação a Deus, que é Deus quando nos criou a nós, criou-nos à semelhança, mas Ele é mais poderoso do que nós. Nós estamos a criar uma coisa à nossa semelhança que vai ser muito mais poderosa do que nós. Portanto, Deus ficou por cima da cadeia alimentar do que Ele criou, nós vamos ficar por baixo. Eu dou-te um exemplo. Este exemplo acho que é bastante giro. Imagina que nós, seres humanos, fomos uma invenção dos cães. Vamos supor, isto é completamente absurdo. Imagina isto. Os cães inventaram-nos. Nós somos a inteligência artificial dos cães. E estamos aqui para servir os cães. Para os passear, para mudar, dar-lhes comida, dar-lhes banho, festas, pronto. Na realidade somos uma invenção dos cães. O problema é, se algum dia os cães nos quiserem desligar, porque nós estamos a fazer uma coisa que eles não gostam, sabes o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aniquilar os cães. E eu adoro cães. E a sociedade adora cães. Mas aniquilamos. Porque no dia em que for entre o meu filho e o meu cão, não há discussão. Não há. Eu nem sequer penso. E acredito que a esmagadora maioria das pessoas nem sequer pensa. O problema aqui, e aqui já estamos a entrar no tema do próximo evento, é se eu um dia criar uma inteligência artificial que me faça tudo aquilo que eu quero, tal como nós fazemos aos cães, mas se eu um dia precisar de a desligar e não tiver preparado os meios para o fazer, como é que ela vai reagir? Ela pode conviver comigo na boa, mas se um dia eu quiser o controle de volta, como é que reage este ser que pode ser ou não senciente? E se eu não tiver os meios para desligar a ficha, então provavelmente não conseguirei fazer. Agora, voltando à pergunta do Renato, eu acho que sim, eu acho que nós vamos criar, por N motivos, principalmente sociais, nós vamos criar seres digitais que na realidade são de carne e osso. Mas aqui estamos muito longe. Nós vamos criar seres, robôs, que daqui se calhar a 20 anos não os distinguimos de um ser humano, visualmente. Mas é um robô, não é feito de carne. É um robô. Mas mais para a frente, acredito que isso possa ser feito. Porque depois é uma questão da própria inteligência artificial nos explicar, na realidade, como é que a vida surge, porque isso nós ainda não sabemos. Nós temos umas ideias. Paulo Carneiro pergunta: a empresa que conseguir dominar a computação quântica primeiro poderá ser a primeira a conseguir Poderá, inteligência geral artificial? sim, poderá. Não quer dizer que o seja, mas sim, poderá. Terá um avanço que pode ser grande. E só não digo que é um avanço completamente determinante, porque provavelmente a primeira empresa a conseguir ter computação quântica realmente a funcionar vai controlá-la de um ponto de vista de estar a funcionar, mas provavelmente não vai conseguir compreender bem o que é que está ali a acontecer. Mas sim, terá um avanço significativo. A outra hipótese é a inteligência geral artificial ou uma inteligência artificial muito focada em computação quântica ser a primeira a atingir. Ser a própria inteligência artificial a conseguir dominar verdadeiramente a computação quântica. Pedro Almeida, quais Hum. poderão ser as profissões mais seguras no que toca a não ser despedido no futuro? Programadores deixarão de ser necessários? Pergunta também. A curto prazo, não. Os programadores continuarão a ser necessários, se calhar, na próxima década. A partir daí, nem todos os programadores serão necessários. Continuaremos a precisar de programadores, mas não, se calhar, à escala a que neste momento precisamos. Mas precisaremos de outras coisas, obviamente. Precisaremos de pessoas para auditar certas coisas. Continuaremos a precisar, em muitos casos, de pessoas que tenham ideias e que ajudem a inteligência artificial a caminhar, mas é uma profissão que, se calhar, daqui a 20 anos não terá nem de perto nem de longe. Aliás, daqui a 10 anos, provavelmente, já não estará em crescimento como está agora. Nós, a cada ano que passa, temos mais necessidade de programadores neste momento. E acho que nos próximos 10 anos isto continuará a acontecer e depois irá começar a descer. A questão é que quando começar a descer para os programadores,
já estará a descer, ou irá começar a descer para quase todas as outras profissões. As profissões que estarão mais seguras no futuro são as de trabalho manual, só que nem toda a gente o poderá fazer e não existe grande necessidade desse trabalho manual. Mas serão as últimas coisas que a inteligência artificial irá substituir. E aqui dou-te um exemplo. De todos os professores que existem, de todas as disciplinas que existem, provavelmente a última a ser substituída por uma inteligência artificial será a educação física. Porque é aquela em que tu precisas ali do professor para ajudar o puto a fazer o pino e a fazer cambalhota. Estás a ver? Porque é mais manual. Agora, conhecimento puro e duro. Pum, 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 pum. Não. Professores de geografia, de história, e eu peço desculpa se estiver aqui algum, mas professores de geografia, de história, português, de matemática, essas coisas todas vão ser os primeiros a ser, aos poucos, substituídos. Mas aqui é uma questão social, acima de tudo. Agora, educação física, desenho e geometria descritiva, música, artes visuais, desculpa, eu não sei os nomes destas cadeiras todas. Essas são as últimas, provavelmente, a serem substituídas. Então, muito provavelmente, tu se calhar tens uma pessoa que está ali a montar um carro ali numa fábrica a ser substituído muito mais depressa do que um sapateiro. Podes é não precisar de muitos sapatos. Estás a ver a ideia? É um bocado isto. Eduardo Marques pergunta, vamos ter inteligência artificial especializada para controlar inteligência artificial maligna? Já tínhamos falado sobre isto, né? Sim. E para legislar, será indispensável o apoio da inteligência artificial dos governos? Que Sim. resultados podemos esperar da introdução e generalização da inteligência artificial nos governos a nível mundial? Nós vamos precisar, primeiro, sim, a inteligência artificial especializada vai ter que controlar as malignas, tal como neste momento temos antivírus que controlam vírus, que as outras pessoas vão criando. A malta maligna vai criando vírus e temos os antivírus que vão atrás. Só que aqui temos programadores atrás dos antivírus a melhorar o antivírus. A partir daqui de algum tempo será a inteligência artificial. A inteligência artificial será fundamental para acelerar a velocidade das leis, mas aqui é uma questão social. Até que ponto é que queremos leis, até que ponto é que queremos leis para a nossa sociedade criadas por inteligência artificial? Porque é preciso perceber uma coisa, a inteligência artificial para já, não tem sentimentos, não tem valores morais, tem aquilo que eu puser lá dentro. E portanto, pode ser complexo, mas eu acho que é indispensável, sinceramente. Não é o controle total, é se eu preciso deste trabalho todo para criar uma lei, até que ponto é que a inteligência artificial me faz 90% do trabalho, para eu só ter que fazer 10%, e a validação humana está no fim, e ser muito mais rápida a criação de uma lei. E a adaptação de uma lei. Agora, que resultados esperar da introdução da inteligência artificial nos governos? Não há limite. E existirá no futuro, a menos que exista uma vez mais um cataclismo, existirá no futuro um governo, um país governado por inteligência artificial. Vai existir. E aqui a grande questão é, para não me alongar muito com este tema, porque este tema dava aqui umas horas de conversa, até que ponto é que nós queremos isso ou não? Porque se eu te apresentar uma inteligência geral artificial que tenha N dados diferentes, que consiga saber tudo o que está a passar de um ponto de vista financeiro num país, rodoviário, na saúde, tenha estes dados todos, tenha estas métricas todas para decidir, se eu te apresentar isto e se ainda te disser assim, e para além disto tudo, esta inteligência artificial não quer saber se tu votas nela ou não, portanto não vai ter interesses partidários, não vai ter corrupção e não vai ter cunhas, não vai meter o familiar ali ao lado, nem o amigo, nem vai dar o projeto, nem vai fazer o concurso público para aquele amigo ou para o outro. Até que ponto é que tu arriscas ser governado por uma inteligência artificial que te possa dar todas estas coisas, que são todas aquelas coisas que tu não gostas nos nossos governos? É a corrupção, é os favores, é a ineficácia, é a incapacidade. Obviamente, um primeiro-ministro não consegue decidir sobre todos os temas. E os ministros todos, cada ministro não consegue decidir sobre todos os temas da saúde e da justiça e não sei o quê. Então começas a descer na pirâmide. Vais para os secretários de Estado, depois os secretários de Estado vais passar para o gabinete, depois do gabinete passas para os organismos e estás nisto tudo. E então até que ponto é que este organismo é minimamente eficiente para te resolver o problema da saúde, por exemplo, que temos em Portugal. E se não for, e se uma inteligência artificial for, tu queres isto ou não?
Mas Vais dar o não é controle? possível Não, a questão é, não é possível manipular o algoritmo de alguma forma, ou seja, lá está, com instruções, tipo um político corrupto, que possa estar por trás de uma inteligência artificial que governa um Estado, não pode de alguma forma manipular o algoritmo? Pode. Isso não é possível? Aí lá está. Aí vais ter que ter leis e auditorias para garantir que a base de decisão do algoritmo é a bem a favor daquele país. E tu dizes, aí, Luís, então, mas conseguirmos isso é brutal, é suficiente. Depois voltamos ao exemplo do bacon com os ovos. O que é que realmente é bom e o que é que realmente é mau. Percebes? E nós, agora, esta é para tu ficares a pensar. Tu decides em base no quê? E aqui peço desculpa se tiver aqui algum professor de psicologia ou de filosofia ou o que quer que seja. Tu decides com base na experiência, na tua vivência. Se tiveres uma inteligência artificial que tenha todos os dados de todas as decisões, tudo o que correu bem, tudo o que correu mal, ele decide melhor ou não do que tu. E no limite, se ele decidir melhor do que tu, até que ponto é que tu queres ter o poder de decisão? O poder da decisão, o peso da decisão é das coisas mais estressantes que tu tens na vida. É teres que decidir. Se não fores tu a decidir, estás a ver? Tu preocupas-te com não teres dinheiro em casa, mas não te preocupas com o país não ter dinheiro. Não és tu que decides essa parte. Tu preocupas-te com o que tu decides. E se não precisares decidir sobre isso? Tu não te Pois, preocupas. De depois, vez em depois entra quando a ouves ideia uma notícia e preocupas-te. Epá, o país está a ir abaixo e não há dinheiro e não vou ter reforma. Passado 5 minutos já não te lembras disto. Mas se o teu filho estiver doente e tu tiveres de decidir se ele toma este ou aquele medicamento, ou se é ao médico ou não, ou se é operado ou não, as coisas são diferentes. Porque todos nós não conseguimos nos preocupar com tudo. Mas uma inteligência artificial geral, com dados e processamento, lá estou eu outra vez a bater nas mesmas três do início, com dados e processamento e algoritmos, pode decidir tudo ao mesmo tempo, no momento. Eu não estou a vender inteligência artificial, estou só a dizer que o potencial é este. E nós vamos ter que decidir se o usamos ou não. Mas, agora, desta vez foi um participante anónimo que pergunta: para quem já é programador, ferramenta low-code, e quer Uhum. entrar na área de inteligência artificial, que formações, áreas deve explorar e aprender? Se quiseres manter Ajude. ferramentas low-code, então neste momento é Azure. Perceber como é que todo o ecossistema Azure funciona, desde cloud, vaults, um, data lakes, mas depois principalmente GPT, prompts, Azure ML, portanto o Azure Machine Learning, os Cognitive Search e essas coisinhas todas, é tudo coisas low code que vale a pena aprender e que te dá um boost para fazer a grande maioria dos projetos de inteligência artificial que são feitos atualmente. Existem alguns projetos de inteligência artificial que precisas de mais, e esses são realmente os bons projetos, mas para começar, podes começar com isto. Depois a seguir, é importante, obviamente, aprender Python, se calhar aprender R, mas uma vez mais, se fores muito bom em tudo o resto, podes utilizar a própria inteligência artificial para te ajudar a aprender Python, para ajudar a criar códigos em Python, em que falas com ela, e nós já fazemos isto na Genesis, em que eu falo com uma inteligência artificial e ela ajuda-me a criar o código base para aquilo, eu digo-lhe o que é preciso, e depois, obviamente, eu, com o meu conhecimento de Python, ou o que quer que seja, vou lá e melhoro a coisa. Mas eu diria que o ecossistema Azure, da Microsoft, é provavelmente a melhor coisa a fazer. Estarão mesmo os supercomputadores atuais capazes de lidar com tamanha capacidade de dados e processamento que a inteligência artificial vai exigir? Ou teremos que partir para um outro paradigma, o da computação quântica? Esta questão é bastante importante. Se neste momento conseguíssemos criar uma inteligência geral artificial, provavelmente não existiria nenhum computador no mundo que fosse capaz de não a limitar enquanto potencial. No entanto, muito rapidamente vamos lá chegar. Muito rapidamente. Não vai demorar muito a termos supercomputadores que irão permitir isso. Depois, é tudo uma questão de arquitetura. Porque repara, eu talvez não necessite de ter uma inteligência geral artificial só num sítio. Eu posso utilizar N recursos. Aqui não vou entrar no conceito de Bitcoin e de blockchain em que estás a utilizar os computadores das pessoas, mas não precisas que tudo esteja no mesmo sítio. Precisas que comunique entre eles. E é
a infraestrutura e a estrutura, não entrando aqui em detalhes técnicos, acaba por se tornar muito mais fácil quando consegues fazer certas divisões. Mas dou-vos um exemplo muito simples, que provavelmente toda a gente compreende. Os nossos processadores agora, nos nossos computadores, têm 8 cores. É muito mais fácil fazer 8 cores que atinjam um certo nível de processamento do que um core que atinja um certo nível de processamento. É muito mais fácil, muito mais barato, muito menos dispêndio energético, e o software corre muito melhor. Claro que eu aqui estou a reduzir isto completamente a um exemplo que é quase absurdo, mas nós vamos ter vários supercomputadores que vão alimentar essa inteligência geral artificial. E depois os dados vêm de todo lado. Aí é tudo. Tudo aquilo que nós abrirmos a porta, ele irá consumir. Brutal. É a melhor Isto parte. dava para ficarmos aqui. Dava para ficarmos aqui horas e horas nisto. Há aqui demasiados temas na saúde, na educação, as coisas que estávamos aqui a falar, nas leis, nos governos, estávamos aqui horas, horas. E provavelmente, se calhar, cada um Horas e horas. poderia ter ideias, conceitos diferentes do que é que deveria ser feito. E pronto, e depois entramos neste diálogo. Yeah. Exato. Nunca mais acaba, sem dúvida.